E aí, gente, era nem isso aqui. No episódio de hoje, a gente vai fazer algo que é bem diferente do normal. Isso aqui serve tanto para artigos acadêmicos quanto para livros, né? Então, o que eu vou fazer aqui é tentar mostrar como funciona a escrita de um livro, né? Antes de você ver aqui a minha opinião de como fazer isso, né? Também recomendo, se você quer ir além nesse tema, que eu não. Eu aprendi dessa forma inicialmente, né? Você vai no Coursera, que é um site de cursos. E você vai escrever aqui Creative. Eu acho que tem que vir aqui. Um dos cursos gratuitos sem certificado, como escrever histórias, no caso. Os nomes, né? Então não é diferente, mas de usar também. Vai ter tanto criativa, academic write, né? Você vai ter da Universidade de Stanford. Também pode fazer isso também. Eu não falo com eles. Então, por exemplo, segunda semana, ela vai falar, por exemplo, coisas como eu, pronomes como eu, no artigo que normalmente as pessoas não usam. Segunda pessoa, questões gramaticais, coisas do tipo, né? Esse curso é o melhor para você, para essa aprender escrita acadêmica. Se bem que alguns livros que eu publiquei na Enem Science, eles têm uma. Alguns são só conteúdo acadêmico em si, tipo, tradicional, e outros são diálogos platônicos. Então você tem um diálogo que tem uma história por trás, mas ensina o tema de forma acadêmica, né? Então, são formas. Então, meio que alguns dos nossos livros unem a parte acadêmica, a parte da ficção, né? Que faz você aprender de uma forma diferente, ainda assim academicamente, né? Então, para mim, ambos foram importantes para esse modelo de escrita, né? Então, redação em ciências, se você pesquisar, para quem escreve artigos acadêmicos, TCC é uma coisa muito útil, né? Escrita criativa, tenho no Futurelearn também. Escrita criativa. Também tem um dos melhores que eu. Vamos ver se eu achar. É esse daqui, Start My. Eu creio que esse daqui que tem até uns exercícios legais que eles mandam, principalmente no final, que se escreve na história de fato. Eles te explicam escrever um livro, editar, coisas do tipo, assim como outro curso, né? Mas esse daqui eu acho que até complementa aquele outro, né? De novo, até para escrever de forma acadêmica, é útil que você aprenda a ser criativo. Você tem que ter a prática, também tem que ter um pouco da teoria. Ler livros sobre escrita criativa, então não vou recomendar nenhum. Mas basicamente é isso. Agora voltando pra cá. Então, basicamente, a primeira coisa que eu pensei sobre esse livro não foi publicado ainda. Tá na páginas ainda, comecei recentemente. Então eu vou mostrar mais ou menos como funciona o processo de escrita. Esse livro não é de diálogo platônico, que é mais fácil de escrever. Nesse caso, foi preferível que eu escrever sobre de forma normal, né? Tô explicando o tema de forma normal. E ele é sobre consciência, né? Então envolve neurociência, envolve inteligência artificial, porque esse é o foco, né? E a primeira coisa que eu fiz antes de escrever qualquer palavra foi organizar os tópicos, né? Que na parte de escrita criativa eles ensinam. Então, por exemplo, o primeiro tópico foi o que? De fato, consciência. E tem alguns tópicos que eu não sei se eu vou tirar algum outro, com neurociência do sono, porque teve um curso recente que eu fiz. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Na verdade, talvez esse curso que me fez me interessar mais por escrever esse livro, talvez. O livro de inteligência artificial nos games também, que a gente publicou também, tem a ver com isso. Quanto vai aqui? Sobre neurociência computacional. Talvez seja um dos temas mais difíceis da ciência da computação, né? Você tenta descrever modelos, tenta explicar a parte neurocientífica, cérebro. Robótica cognitiva, eu já escrevi sobre em outros lugares.
muito a ver com androides, como Android F, da Shigeru Labs, coisas do tipo. É, enfim, neurociência e matemática, que talvez é um tema um pouco mais difícil. Bastante questões de mapas cognitivos também. Criticando, na verdade, conectivismo e mapas cognitivos com relação à criação de uma inteligência artificial geral. O problema da alma, que aqui é do ponto de vista teológico, na minha opinião, que falta do ponto de vista é, científico tentar explicar como funciona computacionalmente, né, coisas como questões morais e éticas, né, como se introduz isso numa inteligência artificial, né. Então, é um problema que talvez não tenha solução, não sei. A psicologia da ignorância, que eu não sei o que vai ser sobre, eu só pus o título. Às vezes eu só ponho o título e não sei se vai continuar. Computação e subjetividade cognitiva. Então esse daqui vai ser legal, que é o Psicohistória, né? Tem a ver com o livro do Isaac Asimov, que é o Foundation. Uma série muito famosa. Teve uma série no Apple TV sobre. Então se eu for no Apple TV e pôr aqui Foundation Series Apple TV. Só que eles cagaram tudo. Eu não vou explicar porquê. Deixa eu ver aqui. Essa série aqui. Eles cagaram tudo. Apple não sabe fazer série. É do cara que escreveu o Robô, né? Então era pra ser uma série ou filmes muito bom. Enfim. Infelizmente eles compraram os direitos. Mas falar sobre psicohistória, né? O que é psicohistória nesse livro fictício, né? Nesse livro, né? Ele fala sobre o Isaac Asimov Foundation. O cara escreveu mais de 500 livros, né? Ele fala sobre psicohistória, que é uma forma matemática, empírica, de você prever como populações se comportam e a partir disso prever o futuro. O cara no livro prevê o colapso da civilização, falou de certas coisas que haviam sido feitas, né? Ele calculou isso matematicamente. E o meu objetivo aqui vai ser dizer que isso é impossível. É isso. O que evangelho vai ser, não vai ser, nunca vai ser. Aqui eu vou falar sobre muitos temas nesse daí. Livre agência também meio que. E aqui a parte que eu quero mostrar mais, né? Com um livro normal você não precisa de referências. Com um livro acadêmico você precisa. Mesmo nos livros que são diálogos ficcionais, eu uso também referências acadêmicas porque o objetivo é ensinar o tema de forma acadêmica. Então, por enquanto só tem 30. Eu sempre tento usar artigos diferentes, né? Mesmo que eu já falei desse tema várias vezes, eu poderia usar artigos que eu já conheço. Prefiro só citar coisas que eu já citei em outro lugar quando necessário. Por exemplo, daqui eu já citei muitos livros porque é sobre teoria da integração da informação. Não tem como não citar esse paper porque ele é central para essa teoria. Sempre quando eu falo sobre essa teoria, um livro, eu tenho que citar. Porque é o paper central para isso. Não tem como não citar. Esse daqui, por exemplo, eu já citei o livro também porque é um livro importante que tem um curso no Coursera sobre. Tem aqui. Esse daqui da Tel Aviv University. O autor também desse livro que eu citei é dessa universidade, né, israelita, sobre botânica. E que as plantas têm consciência, né? Até certo ponto, né? Elas conseguem sentir o ambiente ao seu redor, elas têm aspectos sensoriais. Tem até um capítulo todo sobre isso aqui. É um dos melhores cursos. Eu não que eu curti. É estudar mais desse tema, né? Que é o tema que me fez me interessar por biologia em geral. Fez esse curso aqui. E falar de outras coisas também. Então, vamos pegar um exemplo. Quero focar nessa parte. Como funciona uma citação acadêmica, né? Então, assim, você tem que escrever. Faça os cursos que eu citei, né? Se possível. Isso aqui é muito importante para fazer TCC, por exemplo. Mestrado, doutorado, tudo isso aqui hoje. Sobre consciência, né? Então, e aí, tem uma parte
comecei a falar sobre a importância para explicar a consciência humana, também explicar a consciência animal. Por exemplo, estudar o cérebro de moscas. Sim, moscas têm cérebro, moscas dormem. Tem uma coisa em insetos, no cérebro de insetos especificamente, que se chama protocérebro, que é muito comum neles. Também tem uma coisa chamada Mushroom bodies, que normalmente estão associados com tanto aprendizado e memória. Tem associações com isso. Em células de Canyon, né? Não sei se é essa a tradução. São células que normalmente são associadas a questões cognitivas em insetos, né? Isso é uma coisa, por exemplo, que eu não sabia. E que lendo esses artigos aqui, que estão citados aqui, eu aprendi. Infelizmente não tenho não tive acesso a nenhum curso sobre neurociência animal e de insetos, então eu tive que pesquisar por conta, né? Então o que significa, por exemplo, aqui sobre cérebro de moscas, esse Lia Tchau aqui, 2022? Eu cito as coisas aqui em ordem de citação, eu prefiro dessa forma. Normalmente artigos acadêmicos fazem de forma alfabética. Mas se você tem muitos artigos citados, ou sei lá, tem artigo que tem 300 citações. Se eu for procurar o nome de cada um por ordem alfabética, é o inferno. Então, por ordem de citação, acho melhor. Então, se eu for aqui nas referências, eu vou ver que esse daqui, o sobrenome do cara é Jing Li, é Tian. Se eu vim aqui copiar isso daqui e vir no. Ai. E vim aqui no Google Scholar, eu vou ver que é esse paper aqui, na Cell. E se eu entrar nesse paper aqui, eu vou ver que é esse paper aqui. Exatamente esse tema, sobre. Não exatamente só sobre o cérebro de insetos, mas sobre uma questão aí do dimorfismo, né? Diferenças no cérebro de fêmeas e machos. De mosquitos, né? Talvez aqui é um pequeno. Mas uma coisa que é importante na neurociência é que também não é um documento. Então você vai ver vários organismos muito assim complexos, que são insetos, por exemplo, que são muito inteligentes na prática. Aqui é a Aedes aegypti, por exemplo. E tem coisas muito interessantes, né? Tem medula, é, tem o corpo esponjoso que eu falei antes, que é o mushroom body. Tem várias coisas que são interessantes, né? E você vai ver coisas como é, até neuroreceptores também que agem, canais de íons aqui também que agem aqui. Para coisas como, por exemplo, uma parte importante do estudo sobre o cérebro de insetos é a parte de olfato, né? De conseguir distinguir olfato, e você tem ali estruturas neurológicas que permitem essa questão, né? Então é algo extremamente interessante, né? Até sentir gosto e coisas do tipo. Então o cérebro desse tipo de bicho é muito importante para pesquisa em neurociência e sobre consciência, né? E inteligência artificial geral. O livro é sobre isso também. Sobre criar um sistema de IA que consegue pensar, né? E neurociência é essencial para isso. Aqui tem um paper, por exemplo, sobre formigas, sobre abelhas. Aqui sobre a C. elegans. Essa da C. elegans é legal. Então, se eu vim aqui no Iemini, eu citei ele aqui, Iemini. E aqui tem uma série de artigos sobre a C. elegans, né? Por exemplo, esse daqui é bonito para mostrar. Então, eu vou vir aqui, Google Scholar de novo. Que é muito importante para quem faz TCC. Hein? E de novo, importante. Você precisa saber inglês. Você precisa saber inglês. Se você não sabe inglês, você tem que achar outra área pra seguir, né? Pesquisa acadêmica, só com português. Nem, nem brinca com isso, né? Eu acho que não deu certo. Será que não vai entrar? Não tem problema, a gente acha outra aqui. O artigo não tá entrando, não sei porquê. Vamos pegar outro paper.
Também sobre os Elegans. Que é um organismo bem estudado, né? O Zebrafish também. Eu tenho aqui um artigo do Zebrafish que eu não li ainda, se não me engano. Deixa eu ver. Tá aqui, não tá abrindo. Enfim, estranho que não tá abrindo, mas enfim. Vamos fazer assim então. Eu vou pesquisar no Google. Aí não tem como não achar. Então esse é o paper, né? Mas eu queria o link, né? O link não, o PDF. Será que tá um bloqueando? Agora vai. Isso. Então esse é o paper que é citado aqui, né? Do Kato et al. Et al é só quando tem mais de uma pessoa, se cita ele. E et al quando tiver mais de 3 pessoas. Quer dizer que mais pessoas trabalhando nesse estudo, né? Se não se tiver só uma pessoa ou duas, você cita as 2 pessoas, ou uma. E o comportamento da C. elegans, comportamento é um paper muito interessante nesse tema. Sobre a C. elegans são muito importantes. Isso aqui é muito importante a inteligência artificial, né? Tem um paper chamado Liquid Neural Networks, redes neurais líquidas, a gente pode até pesquisar depois ali, que usam esse sistema, porque esse animal, esse inseto, né? Ele tem apenas neurônios, né? Então é muito legal de você estudar, porque ele é muito... Ele é pequeno, né? Então você pode analisar de forma mais específica ele, né? Então vamos pegar outro aqui. Por aqui. Esse daqui também é muito bom. Normalmente o paper de neurociência tem bastante imagem, né? De papers que mostram bastante imagem. Aqui é CL, né? Que tá tentando descrever a dela. Aqui, por exemplo, a estrutura neural dela. Né? Tudo isso é pesquisa nesse tema, né? E para criação de criaturas artificiais no contexto de jogos jogos no geral, né? Criação de jogos mais realistas, né? Comportamento de animais, por exemplo, como Red Dead Redemption. Jogos de caça como o próprio Red Dead e o Horizon Zero Dawn, Tomb Raider, que você tem bastante sistema de caça. Entender o comportamento de seres vivos é importante para você replicar isso num jogo. Você ter um sistema mais real, né? Realista, né? Então, essa parte é muito importante nesse contexto, né? Então, eu tô usando, né? E quando você vai citar os papers, você cita dessa forma, né? Por exemplo, aqui é só uma pessoa, então é o nome da pessoa, 2011, né? E aí você cita os papers de acordo com o que você tá falando. Por exemplo, aqui eu tô falando de formigas, sobre cérebro de formigas. Então tô citando papers sobre relacionados a esse tema aqui, entre parênteses. Minhocas, então tá aqui. Sobre golfinhos, cérebro de golfinhos. Opa. Então esse daqui. Então você cita na ordem que das coisas que você tá falando. Então, por exemplo, aqui fala sobre olfato de mosquitos. Então, perdão, olfato no geral em insetos, esse daqui. E aqui nos mosquitos. Aqui sobre o cérebro de cães e coisas do tipo. Eu tenho que adicionar aqui sobre gatos. Por exemplo, parte do que eu tô fazendo hoje é adicionar artigos, essas partes, por exemplo, sobre o peixe zebra larval, que é muito importante para a neurociência nesse contexto. Eu vou ler artigos nesse tema e adicionar papers nesse tema. Aqui sobre paleontologia. Pera, tá errado. Paleoneurologia. Essa merda de leitor. Que é sobre o estudo sobre fósseis e tentar de dinossauros, tentar explicar a estrutura neural deles, né? Aí tem um paper aqui que eu achei meio sensacionalista, né? O título eu não li ainda. Então eu não sei se eu vou citar. Né? Eu não cito um paper que eu não acho justo, correto, assim. E aí ele tá sobre como um tipo de dinossauro, parece tipo um Velociraptor. Ó, esse aqui eu dei muita risada. Não, nada contra o paper é muito bem feito, tá? Eu vou ler ainda, não sei se você tá. Mas isso daqui me assustou, né? Eu nunca vi isso no artigo acadêmico, né? Muito feio isso aqui.
estranho pra caramba. Mas tem várias partes aqui que são bem interessantes. Sobre paleoneurologia, né? Essa parte não explica a provável estrutura de alguns. Acho que, se não me engano, esse dinossauro aqui é tipo um Velociraptor. Se eu não lembro. É tipo um Velociraptor. Aí, muitos dizem que Velociraptors têm inteligência elevada, né? Um grande nível de inteligência, né? Tem filmes que tratam isso. Então, deixa eu pôr aqui. Paleoneurology. Ah, grosso. Hum, não sei se. Não sei se eu pesquisei certo, né? Eu não sei o que se Cretáceos tiranossauros, né? Mas provavelmente o dinossauro. Aqui, ó. Então, aqui é paleoneurologia relacionado a esse tipo de animal, né? Obviamente você não tem um cérebro. O cérebro sumiu, né? Evaporou com o tempo, né? Mas é um tipo de estudo muito interessante que também adiciona esse tema. Eu vou ter que ler artigos hoje sobre isso pra citar, né? Aí quando eu for citar, o que eu vou fazer? Vem aqui, citar esse artigo, copio isso daqui. Aí, normalmente eu faço assim. Ponho aqui o artigo. Deixa eu deixar ele. Pronto. E aí, por exemplo, aí eu cito assim. Button. São duas pessoas? Acho que duas pessoas. Se fosse duas pessoas, é Button e Zano. Aí 2023. Só que eu não sei se você tá indo. Então eu vou deixar assim. Eu não vou pôr por enquanto. E aí, no caso, eu vou citar por ordem de chegada, né? Aí eu não sei onde eu vou pôr. Vamos supor que eu colocasse aqui. E aí ficaria assim. Mas eu não sei se eu vou citar ainda, né? Tem vários artigos que eu vou ler você não gostar porque é ruim. De repente, tô falando do mesmo. Com certeza esse daqui parece interessante. Né? Não sei se eu vou ou não. Mas que funciona, né? Você usa o Google Scholar normalmente, você pode usar também o Google normal. Então, posso pôr aqui para Neology Papers. E vai vir alguma coisa ou outra. Aqui, ó. Hominin Paleoneuro. Não, aqui eu acho que é de homem. Será mais? Tipo. T-Rex. Tem paper sobre o cérebro do T-Rex, né? Eu não gosto muito demais de usar o ResearchGate tanto para achar pesquisa. Mas esse é um exemplo, né, de um paper sobre, na Science, né? Sobre a paleobiologia, que não é sobre o cérebro exatamente, né? Dinossauro Rex. Mas, por exemplo, esse paper não fala sobre o cérebro, provavelmente. Então não é um paper que eu citaria nesse contexto. Por mais que seja da Science, nesse caso, não tem por que citar, porque eu tô falando ali sobre paleoneurologia, né? Fala sobre uma coisa que tem a ver, mas não tem tanto a ver, né? Então, aí no caso o que eu faria? Eu iria no Google Scholar e tentaria achar um paper que é interessante. Com certeza, eu já tava pensando em procurar alguma coisa sobre o T-Rex, né? Então, eu teria que. Deixa eu pôr aqui. T-Rex Brain Anatomy. Aqui já é um paper interessante, né? Uma questão importante é você ver aqui o número de citações, né? Tem uma coisa importante, porque nem sempre o paper que tem mais citações, tem mais pessoas citaram ele, né? Ele é necessariamente melhor. E eu vou falar por quê. O conteúdo é mais importante do que a relevância para outras pessoas sobre esse paper, né? Então, obviamente, se um paper tem muitas citações, obviamente eu vou querer ler ele. Por exemplo, você vê aqui que esse paper mais tem citações nesse tema específico que eu pesquisei. Porém, pode ter outros papers aqui que são muito melhores do que eu tô falando. São melhores até do conteúdo. Então,
é errado se dizer que pelas citações um conteúdo é mais relevante. Não, isso não é correto. Você tem que ler e você tira a sua conclusão, né? Se você conhece o tema, você vai ter habilidade suficiente para saber se o paper é bom ou não. Ou seria ruim. Tem paper com muita citação que é ruim. O paper original do P-Value é ruim. Com certeza ele tem muita citação, o paper mais citado da história. O paper original que criou o P-Value, né? Vê se eu acho ele aqui. É muito importante na estatística. Hum. Por exemplo, isso aqui é sobre o P-Value. Tem 2.000 e poucos citações aqui, ó. 5.000 citações. Só que, na minha opinião, o P-Value é uma forma estatística bem crua e ruim. Então, mesmo que tenha bastante citações, não necessariamente ele é bom. Tem vários papers recentes mostrando que o P-Value é uma bosta na estatística. Então, não é pelo número de citações que o paper é bom. E que ele é citável pra você, depende. Tem que ter bom senso nesse sentido. Tem outro paper aqui que tem que ler. Deixa sobre o peixe zebra, né? É. Sobre o peixe zebra que eu tenho que ler ainda. Dá pra ver que tem muitas imagens, né? Bem bonito. Normalmente a Cell, ela é muito boa em pesquisa em neurociência, né? Você vê bastante coisa muito bem feita publicada aqui, né? Bastante imagens bonitas. E pra escrever, a parte de escrever, você tem que pegar, por exemplo, você vai escrever um TCC. Obviamente vai ser difícil se você não escreveu nada na sua vida. Escrever como qualquer coisa, como futebol, é como basquete, é como natação, é como tocar música. Treinar muito pra ficar bom. Então escrever também é assim. Então, por isso aqueles trabalhos que você tinha que escrever na escola, na faculdade, que você tinha que escrever sobre o tema explicando, é muito útil pra você no futuro acadêmico ou no TCC da vida. Então, no geral, era isso, né? Eu tava pensando em fazer uma live escrevendo, por exemplo, sobre neurociência do sonho. Mas vamos supor aqui, como que eu começaria essa parte? Como que eu começaria a escrever pra nós terminarmos, né? É como se fosse uma conversa, né? Você precisa falar de uma forma muito robótica, né? Então, por exemplo, eu começaria dessa forma esse capítulo, né? Provavelmente eu vou tirar isso daqui. Mas seria mais ou menos assim. É... Diversos tipos. Opa, tá, deixa 14. Diversos tipos de organismos possuem estruturas cerebrais complexas, como é, insetos, mamíferos, aves, répteis. O cérebro reptiliano, por exemplo, é bem interessante. E esses bichos têm tudo hipocampo, tem basal gânglio, tem várias partes do cérebro que são homólogas ao dos humanos, né? Entre outros. ah, que, que tem estruturas cerebrais homólogas, não sei se é essa palavra certa, aos do ser humano e níveis de inteligência e consciência que nos fazem entender que, ao contrário do senso comum, é, diversos seres vivos têm um alto nível de inteligência espacial, sinestésica, propõe texto justificado, memória, poder memória. Ou talvez já deixe essa parte, tá bom. De memória, de é, em resolver puzzles,
que podem ser encontrados na natureza e importantes para a sobrevivência da subespécie em certos habitats. E algo que foge muito mais do senso comum é que eles dormem. É como se fosse uma conversa. Então, sim. Opa. E aqui colocaria artigo no sistema. Moscas dormem. Por incrível que pareça. Formigas dormem. Todo mundo sabe, né? Peão que joaninhas dormem. Não sei se todos os insetos dormem, né? Mas pegando aqui um. Minhocas dormem. E até estruturas perdão. E até neuromoduladores, acho que tô falando errado, como GABA, são importantes na regulação desse sono e possuem ciclos circadianos, tem a ver com os horários que você dorme, né? Biológicos, obviamente biológico, né? Agora eu tô sendo idiota. Que controlam essa atividade presente na maioria deles vivos. Até que tá bom, pra não ser chato pra vocês. Esse exemplo de começo de capítulo. Talvez eu deixe isso daqui, porque ficou meio bom. Então, por exemplo, onde eu poderia pôr artigos aqui? Por que você tem que citar artigos? Porque, por exemplo, beleza, eu falei isso daqui. Tudo isso daqui está correto, no geral, né? Eu creio que sim, né? Talvez se tiver alguma coisa errada, eu poderia tirar essa parte, por exemplo. Ciclo circadiano é óbvio que é biológico, né? Vou deixar. Tem a ver com editar de texto, né? Mas a gente não vai ficar aqui em editar texto. Até porque eu não sou muito bom nisso. Eu não costumo editar muito no meu livro. Aqui eu poderia citar onde, por exemplo. Ok, a pessoa pode acreditar que que isso aqui tá certo, mas quando você cita artigos acadêmicos relacionados ao que você fala, as palavras têm mais força, entende? Então, por exemplo, uma coisa que é duvidosa, alguém que não conhece o tema e também tá lendo o livro, né? Que o objetivo é para várias pessoas lerem isso aqui. Então aqui, a pessoa poderia concordar que tem organismos têm estruturas cerebrais complexas. Porém, estruturas homólogas ao do ser humano, as pessoas talvez poderiam falar, pô, mas será que golfinhos têm cérebros que são parecidos com o ser humano? Ou répteis? Estruturas como hipocampo, coisas do tipo? Eu não sei, como que eu posso provar isso? Aí o que você faz aqui? Vou abrir o parênteses. Aí eu vou no Google Scholar, né? Então qual é o primeiro passo aqui? Isso aqui pra TCC é importante, qualquer tipo de coisa pra você escrever. Então eu tô falando aqui sobre estruturas homólogas do ser humano. Então, vou pôr aqui comparison apes, brain, humans. Em comparação de cérebro de primatas com seres humanos. Uh, mem Mammal brain. Similaridades do cérebro de mamíferos e seres humanos. Aqui é sobre teoria da evolução, né? Eu não curto muito isso. Você poderia ver, por exemplo, isso daqui. Aí tem que achar um artigo que tem a ver com o tema, né? Que tem a ver com o que eu tô falando, né? Eu não, assim, aqui não tem abstract, né? Mas abstract não é importante. Você tem que ver aqui. Parece um paper mais antigo. Aí você tem que ler, né? Eu teria que ler e ver se tem a ver. Aí senão a gente passa pra outro, né?
Tem que falar mais sobre. Aqui, ó, esse daqui, ó. Parece interessante. Uma American Zoological. Isso é um paper meio antigo, né? 1990. Várias técnicas de neurociência mudaram, né? Um paper de 2000 pra cima são mais interessantes. De 10 pra cima. Eu vou falar sobre esse. Naturalmente, eu não tô falando sobre evolução, porque até eu não gosto da teoria da evolução, eu não curto. Não acho que tá certa. Sou cristão, enfim. Mas uma coisa importante que com certeza já vai ter aqui coisas associadas a semelhanças de estruturas do cérebro de seres humanos e outros animais, né? Eu teria que ler e ver se tem a ver, né? Aí vamos supor que tem a ver. Provavelmente não, mas. Aí eu viria aqui. Você clica em site e aí vai aparecer a citação. Tem vários tipos de forma de citação. Eu prefiro a MLA ou a PA. Tem outras formas aqui, mas eu prefiro essa porque é mais fácil. Aí eu copiaria isso daqui. Opa. Aí eu ia colar aqui embaixo para ser mais fácil. Só tem uma pessoa. Aí escrevo aqui Deacon. E aí 1990. E é isso. O que eu vou tirar porque eu provavelmente não vou citar esse paper não. E aí eu colocaria lá embaixo. Em algum lugar. Com a formatação correta, né? Onde eu tava. Neurociência do sono. Então basicamente isso. Tem coisas, por exemplo, aqui sobre minhocas que dormem, né? Pô, isso é bem duvidoso, né? Sei lá, eu achava duvidoso. Então, C. elegans sleep. Então poderia, você poderia. Esse paper que eu já li, eu já citei na verdade. Eu citei. Esse paper tá por aqui. Nichols. É esse paper aqui, ó. Eu li ele ontem. É esse paper aqui. Muito bonito, por sinal, muito bem feito. Que é sobre o sono na C. elegans, que é um tipo de minhoca, né? Tem 302 neurônios e tudo. Esse paper é muito importante porque muitas coisas que eu não sabia, por exemplo, que o neuromodulador GABA, que é importante pro sono, que ele é um inibitório, né? No ser humano ele inibe serotonina e a norepinefrina para fazer você, induzir você ao estado de sono. Outras coisas são importantes, mas e aí aumenta o estado colinérgico aí do tronco cerebral. É brainstem, não sei se eu tronco cerebral em português. Mas enfim, pô, isso aqui é muito interessante. É um paper pequeno, né? Da. Nem sei, da Science. Uma coisa importante, gente. Beleza, é da Science, mas o que importa é o conteúdo. Nem sempre o paper de uma jornal importante, acadêmico importante, vai ser útil pra você. E não necessariamente ele é bom. Então, obviamente, você tem que estudar o tema antes, tem que fazer cursos de neurociência, tem que ler livros. Pra você entender o tema, pra você conseguir ler o artigo. Pra você conseguir entender isso daqui, você vai ter que estudar muitas outras coisas antes. Vai ter que estudar sobre neurociência, fazer curso sobre esse tema. Então, é importante que você saiba isso. Mas é um paper muito bom. Aí, no caso, eu citei já. Eu não vou. Não é necessário citar coisas duas vezes, né? Mas tem outros papers sobre esse tema, né? Aqui na Nature, que no Journal of Neuroscience, muito famoso. Esse da Nature. Aqui é indução de sono, provavelmente usando algum bagulho sedativo, né? Sim, sedativos funcionam em outros seres vivos, né? É muito famoso isso, por exemplo, com nicotina nas abelhas. Sonolência, né? Eu poderia pesquisar sobre isso, né? Bis nicotin. Como que funciona a nicotina em abelhas? Tem aqui um paper. Outra Nature. Tem no Bimover, né? Tem uma parte que tem isso daí, né? O cara joga nicotina. Fazia as abelhas ficar sonolentas, né? Enfim. Gente, eu acho que era isso. Qual que era o foco aqui? É explicar como funciona o processo de criação de um livro. Esse é o que eu uso.
Nem todos os livros são assim, porque tem livros que são diálogos platônicos, né? São conversas. Até de ponto. Se você já leu uns dos livros, você vai ver que são conversas fictícias, né? Que ensinam, por exemplo. Eu poderia, por exemplo, escrever esse livro em forma de diálogo platônico. As referências seriam as mesmas. Seria a mesma coisa. É só outra forma de falar a mesma coisa, de escrever diferente. Eu preferi dessa forma. E é assim que funciona treinar artigos, né? É bem simples, não é difícil. E com o tempo você aprende como você tá. É natural, não é difícil. O difícil é você estudar o tema, né? Você precisa fazer cursos. Obviamente, para chegar ao ponto de escrever um livro sobre esse tema, por anos eu estudei neurociência e outras coisas associadas a isso. E eu vou dizer, foi bastante coisa, bastante curso, bastante livro, bastante palestra. É um processo de anos, né? Não tem como você aprender isso em um mês. Ah, eu fiz uma pós. Cara, vai te ensinar o básico, mano. Ah, eu fiz mestrado. Cara, vai te ensinar o básico. Ah, eu fiz doutorado. Tá, mas ainda assim é o começo da vida acadêmica. Pra quem conhece esse tema, sabe que o doutorado, na vida de um pesquisador, até pós-doutorado, é o começo da vida acadêmica. Você tá na base, né? Você chegou na base. Agora você tá começando pra ver se você vai dar certo nisso ou não. A maioria não dá certo. Porque essa área é muito difícil. Mas se você sabe escrever, você escreve livros, artigos, a chance de você se dar bem no meio acadêmico é muito maior. A maioria não faz isso. A maioria só publica artigos e olha lá, aí fica reclamando que não tem trabalho, coisa do tipo, mas você tem que escrever, cara. Não tem como. Se quer vida acadêmica, é uma vida de constante estudo, né? Eu vou dizer, é difícil. Mas é divertido, né? Se você estudar uma coisa que você gosta. Então, basicamente é isso. Então, o foco desse, desse vídeo, né? Foi ensinar como escrever um livro, né? Mas também funciona para artigos acadêmicos. Que artigos acadêmicos depende, né? Depende se for um experimento. Mas no geral é isso, cara. Então, você precisa estudar o tema, né? Obviamente. E pra mim, eu creio que não conseguiria escrever sem ter feito cursos sobre escrita criativa. Acho que eu não saberia por onde começar. Então, fazer cursos de escrita criativa é muito importante até para quem vai fazer TCC. Porque você vai conseguir. Um, Isso até é importante pro seu mestrado também. Um TCC muito mais bem feito. Cara, eu falo sinceramente, a maioria dos TCCs feitos são uma bosta. As pessoas não sabem escrever, não sabem pesquisar. Não sabe, cara. Às vezes nem sabe do tema que tá falando. Tem mestrado que é uma bosta. Tem doutorado que é uma bosta. O resultado final, né? O artigo feito no final. E tem outros que, tipo, o do Feynman, que ganhou o prêmio Nobel. Por que você acha que ganhou? Porque o cara foi muito além do status quo, né? O cara escreveu uma obra-prima. Que eu já até fiz resumo no Instagram. O bagulho é muito bom, mano. Porque o cara sabe escrever, ele escreve bem. Ele escrevia muito bem. E obviamente ele treinou isso, né? Então é isso, né? Esse é um exemplo de como escrever um livro acadêmico, ou artigo acadêmico, né? Então todos os livros são assim que eu escrevo. Todos têm artigos acadêmicos normalmente, até o de teologia também. Tem menos, mas. Nas ciências naturais tem que citar artigos, não tem como. Eu poderia falar isso daqui sem artigos, mas aí seria como uma casca, né? Com artigos acadêmicos, tanto eu aprendo mais, quanto a pessoa que tá lendo vai aprender mais também, porque ela vai ver o artigo, ela vai tentar ler, porque ela interessou pra ela. Então, é rico pro livro e rico pra você como, tipo, eu poderia falar desse livro só da minha cabeça. Só que eu aprenderia nada. Eu só falaria o que eu sei. O que eu sei é muito pouco.
comparado ao que é pra aprender, né? Então, tem a ver com isso, né? Então, deixa eu ver se eu acho uma coisa que eu quero. Vamos ver se eu. Aqui, ó, achei. Tem essa cena do Vagabond, né? Que é um mangá sobre Minamoto Musashi. Que ele sobe uma montanha. Foi muito difícil subir a montanha. E ele se acha forte, que ele subiu a montanha. Mas no momento que ele subiu a montanha mais alta que ele via, lá de baixo, ele descobriu que tem montanhas muito mais altas do que ele subiu, né? E aí ele contemplou, né? Tem até uma cena aqui, né? Ele contemplou que ele era um fraco. De que, por mais que ele treinasse, tem uma parte que eu falo, né? Sempre há uma forma de melhorar a arte da espada, né? A sua técnica. Não tem como você chegar num ponto que você não pode melhorar o ser humano, né? Obviamente, Deus não tem no que melhorar, né? Os seres humanos, sim. Então, por mais que ele subisse nas montanhas mais altas, ele sempre teria uma montanha maior que ele não subiu. Então, isso chama ignorância, né? Isso é muito importante para no meio acadêmico. No momento que você entende que você não conhece o tema, que você é ignorante sobre o tema, você vai estudar o máximo possível para aprender, né? Então, no momento que você entende ignorância, você consegue ter a humildade de saber, por mais do que você tenha mestrado, doutorado, seja o que for, você tem muito que aprender, até porque isso é óbvio, né? Tipo, isso é começo. Enfim. Então era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo. Você vai estudar o máximo possível pra aprender, né? Então, no momento que você entende ignorância, você consegue ter a humildade. Isso é mais do que você tenha mestrado, doutorado, seja o que for, tem muito que aprender. Porque isso é óbvio, né? Tipo, isso é começo. Enfim. Então era isso. Espero que o vídeo tenha sido útil. Até o próximo.